roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu é que peguei essa prata, disse Mica, né? Disse-lhe então a sua mãe, o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse, eu consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2 quilos e 400 gramas e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, ele fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um de seus filhos como seu sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel, presta atenção nisso. Cada um fazia o que parecia certo. Um jovem levita de Belém, de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou, de onde você vem? Eu sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote, e eu vou dar a você 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica escolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse, agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra que é rica, é contextualizada, é atual, mais atual do que qualquer notícia que ouviremos daqui a 10, 20 anos. Pai, nós louvamos ao Senhor pelo poder da tua palavra e pedimos que ela seja aplicada ao nosso coração, sem reservas, para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu li todo o capítulo, mas a gente não vai falar muito desse jovem hoje não, tá, gente? Desse levita. Primeira coisa que eu quero falar para você a respeito do capítulo, do que nós vamos falar hoje aqui, é que quando eu preparava essa reflexão, eu não quis necessariamente, não trabalhei para que ela tivesse uma roupagem muito bonita, mas para que você entendesse. O meu objetivo aqui hoje é que você entenda. Se você pegar a visão, nós vamos dar um passo incrível aqui nesta noite. Porque o que tem aqui é muito rico e é muito atual para nós. E são coisas do cotidiano da vida, tanto do nosso dia a dia quanto da nossa vida cristã e principalmente da forma como nós nos relacionamos com Deus. Então, que Deus nos abençoe aqui. Na última mensagem, nós fechamos o ciclo dos juízes, ou seja, nós começamos no primeiro juiz, fomos até o 6º e fechamos esse ciclo, onde nós várias vezes falamos aqui que Israel fazia o que era o Senhor reprova, entrava em escravidão, Deus levantava um juiz, esse juiz vinha como libertador, libertava o povo, o juiz morria e o povo voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Acabando o ciclo dos juízes, nos restam ainda 4 capítulos para acabar o livro, não é? Isso mostra que a vida continuou sem os juízes. Nós estamos falando do dia a dia do povo de Israel nessa época que abarca mais ou menos 300, 350 anos. Então aqui nós temos a narrativa de alguns eventos. E nós temos o livro de Ruth, que foi escrito na mesma época e que narra eventos também dos dias dos juízes. Então, quem escreveu isso aqui ainda quer nos mostrar alguma coisa. E o que temos doravante, daqui para frente,
são mostras de caso de como as pessoas vivem por conta própria. Como que é viver a vida a despeito de eu falar que conheço ao Senhor, mas, na verdade, eu vivo por conta própria. Então, quando nós ouvimos que Israel, a gente ouviu muito isso, que Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor, o que o narrador vai nos mostrar agora são os detalhes desse viver de acordo com o que era mal aos olhos do Senhor. Ok? O que nós temos agora, a partir do capítulo 17, são mostras de casos, são detalhamentos, como que é na prática da vida do povo de Israel, no dia a dia, como que as famílias, como que as pessoas, como que os jovens, como que os pais viviam esse mal aos olhos do Senhor. E é justamente dessa situação espiritualmente catastrófica que Deus tenta resgatar o seu povo. O livro de Juízes traz isso. Deus tentando resgatar o seu povo dessa maneira de viver que era, na verdade, mal aos olhos do Senhor. Então, a tentativa do livro de Juízes, os libertadores, todo o movimento de Deus, vem justamente para libertar disso, dessa maneira vã de viver que, a despeito de, para eles, não parecer tão ruim, mas era mal aos olhos do Senhor, né? Então, o que a gente vê aqui é o povo de Deus vazio de Deus, mas cheio de si mesmo. É isso que a gente encontra no livro de Juízes e que vai se detalhar para a gente agora. E o primeiro caso é o caso desse sujeito chamado Mica, né? E esse caso aí, ele levanta para nós uma série de questões muito importantes nos dias atuais, para o nosso dia a dia. Por exemplo, nós vamos falar aqui de criação de filhos. Olha que a intenção minha de 2024 é falar sobre família, e eu em nenhum momento, quando comecei o livro de Juízes, pensei assim, esse livro vai falar tanto de criação de filhos, vai falar tanto de discipulado familiar. Eu, diante de Deus, falo isso para vocês, eu não tinha essa consciência, mas na agenda de Deus já estava isso. Deus já tinha colocado no meu coração, 2024, fala de dois assuntos. Você precisa falar para essa igreja de dois assuntos. Dois assuntos começaram a latejar na minha cabeça, no meu coração para 2024. Discipulado e família. E o cruzamento dessas duas coisas. Daí você vê o carnaval, vai falar disso. Eu estou o tempo todo falando disso. Eu estou com um grupo aí de mais ou menos... eu e a Marina, mais 3 casais, que nós vamos fazer cursos voltados para isso. Para a família, para discipular a família, né? Então, os homens já vão começar comigo agora, dia 5, as mulheres vão começar com a Marina, dia 15, para trabalhar essa temática da família e essa temática do discipulado familiar. É isso que nós queremos trabalhar. Tá? Mas eu não tinha noção que o livro de Juízes era tão forte nisso. Então, aqui nós temos a mãe de Mica, que eu escrevi tanto Milka aqui, gente, que eu não sei de onde que eu tirei esse cara, Milka. É Mica, é chocolate Milk, né? Ah, é Milka? Ah. Então, eu não tinha noção disso. Então, aqui você tem uma mãe envolvida nessa tramóia toda aqui. Então, nós vamos falar dessa relação de mãe e filho. Temos que falar disso aqui hoje. Né? E a gente vai falar também de um outro tema muito presente na vida dos crentes, que é a religião moldada. Ou seja, aquela religião que eu construo para mim mesmo, a religião de dentro de casa, a religião caseira, a religião que eu forjo para mim, o ídolo chamado Deus que eu construo para a minha vida. Você viu aqui que Mica fez uma igreja para ele e botou o filho dele como pastor. Até que veio um jovem de fora e, né, ele entrou ali na jogada. Então a gente vai falar disso também aqui hoje, tá? Então a primeira história depois do ciclo dos juízes é a história de Mica. E qual é a característica dele que é levantada aqui logo no começo da história? Ele é ladrão. Ele rouba as coisas. Ele pega as coisas escondidas e coloca na sacola e leva para casa. Entende isso? O nome disso é roubo. Seja onde for. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, você pode roubar dentro da sua casa, seja na igreja, você pega uma coisa que não é sua, que não foi autorizada por ninguém, põe dentro de uma sacola e leva para casa, o nome disso é roubo. Isso é perigosíssimo. E aqui nós temos a história de um ladrão chamado Mica. Não é? Ele roubou um dinheiro que parece que pertencia à própria mãe,
Porque a construção do texto ela é confusa. Ela parece assim certinha para a gente nessa versão da Bíblia, mas a construção original ela é confusa. Você não sabe a hora que ele está, se o negócio é da mãe dele, se é dele, de quem veio, porque a mãe também parece que ela consagra o Senhor, mas ela não consagra tudo, ela só dá uma parte, não aparece o que ela fez com o restante dos quilos de prata. Não é? É uma história confusa isso aqui. Então, aparece já, o texto já abre falando sobre o caráter desse cara. Lembra que nós estamos falando de como a vida cotidiana continua nessa época onde cada um fazia o que parecia certo e as pessoas faziam, na verdade, aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Essa era a balbúrdia que estava acontecendo no povo de Deus. E esse sujeito está lá, ele é de Efraim. Ele é um do povo de Deus. Não é? E o texto já vai abrindo, mostrando para a gente esse desvio de caráter, essa distorção de caráter que havia no meio do povo de Deus. Ele roubou provavelmente a sua própria mãe, não é? E ele tem uma atitude que até parece boa, ele tenta devolver esse dinheiro à mãe. Então ele vai procurar a mãe e vai dizer, olha, lembra daquela prata que foi roubada? E que a senhora rogou uma maldição para o ladrão? Eu quero devolver. E ele quer devolver por quê? Porque ele se arrependeu do roubo? Não. Porque havia uma maldição sobre o ladrão. A mãe dele rogou praga que não sabia que foi o filho que era o ladrão. Imagina um negócio desse. E ele ficou com medo da praga da mãe. E ele fala, eu vou devolver essa prata à minha mãe. Eu não tem indícios aqui de arrependimento. Aqui tem medo. Ele procura devolver por medo da maldição que a mãe rogou sobre o ladrão. Ele é um ladrão que às vezes parece ter um sentimento bom, né? Eu vou devolver aquilo que eu roubei. Veja bem, gente, Mica é o retrato de muitas pessoas hoje que vivem esse dualismo de caráter. São pessoas que vivem na sociedade, nas igrejas, nas famílias, que parecem gente boa, mas por trás da sua roupagem existe uma pessoa cujos princípios são frágeis. Então, às vezes eu estou aqui, vamos falar de igreja, que a gente está falando de igreja, a gente está numa igreja, não é? Às vezes você está aqui, você vem domingo à igreja, você ouve sobre várias coisas, você ouve sobre verdade, por exemplo. Puxa vida, o pastor leu um texto lá que diz que o diabo é o pai da mentira e que Jesus Cristo é a verdade, mas você mente. Você tem esse dualismo de caráter, essa fragilidade de princípios. Você sabe que é para não mentir, mas você mente. Você lê sobre honestidade na Bíblia, mas se precisar apanhar uma coisa que não é sua, que não lhe pertence, para você levar para sua casa, você faz. Mas você sabe que o Deus que você serve e a Bíblia que você lê diz que não é para fazer isso. Mas você sabe, você faz. Você entende o dualismo? Porque o Mica, ele era um cara de boa. Ele até devolve a prata à sua mãe. Não é? Eu sei que eu devo esperar o casamento para me relacionar, mas surgiu. Nós sentimos no coração que estava tudo certo, é do Senhor, esse relacionamento é do Senhor, e vai. E essa negociação de caráter é o retrato da vida que, a despeito de nós conhecermos a Deus, a gente vai vivendo segundo as nossas regras, por nossa conta própria. Por isso que o narrador, olha que interessante, ele transita agora da frase eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, a gente ouviu muitas vezes essa frase, né? O povo de Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e ele vai transitar agora aí no verso 6 para cada um fazia o que parecia certo. Agora, gente, observa a relação entre essas duas frases. Ok? Eles faziam o que era mal aos olhos de quem? Do Senhor. Mas eles faziam o que parecia ser certo. Cada um fazia o que parecia ser certo. Ou seja, nem sempre o que parece certo para nós é agradável ao Senhor. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Ok? A gente vai ver isso um pouquinho mais tarde na aplicação
ou melhor, aplicado na religião de Mica e da sua família. A forma como eles se relacionavam ali, do ponto de vista da religião, vai mostrar isso. Eles estavam fazendo aquilo que parecia certo para eles aquilo ali era certo. Pegar um manto sacerdotal, colocar sobre o filho, falar que ele é um sacerdote, mesmo que ele não seja um levita, construir um culto para si mesmo, colocar os ídolos na sua casa, ou seja, nós temos uma igreja. Pô, parece certo, parece legítimo, mas não é. Era certo aos olhos deles, porque não tinha liderança em Israel. Então cada um fazia o que parecia certo. Mas a base do livro vai o tempo todo mostrando, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus está vendo de uma forma diferente daquela maneira como nós estamos vendo. Tá? E aí qual foi a resposta que a mãe de Mica deu a ele quando ele confessou o roubo? Olha que coisa interessante. Disse a sua mãe, o Senhor te abençoe, meu filho. Parece que o filho entregou a prata, ela ficou feliz, pegou aquilo de volta e deve ter pensado, sua atitude foi positiva, legal, você entregou essa prata. Deus te abençoe, meu filho. Mas veja bem, essa mãe não tratou o pecado do filho. Ok? Ela se contentou com a devolução, mas ela não procurou saber se havia arrependimento no coração desse filho. Você está devolvendo por quê, filho? Qual que é? O que aconteceu? Você entendeu o que você fez? Você entendeu a regra que você violou? Você entendeu o pecado que dominou seu coração quando você meteu a mão nesse dinheiro, nessa prata? Não, ela se contentou com a ponta do iceberg. Né? Você está devolvendo para mim a prata, bacana, a sua atitude, ela foi muito boa, mas ela não trata a causa, ela simplesmente reverte a maldição em bênção. Então, em vez de agora eu amaldiçoar, eu vou, então, te abençoar. Ou seja, não há tratamento do caráter, não há tratamento espiritual, não há repreensão. Só houve a aceitação e a bênção da mãe. Veja bem, queridos, preste atenção. Pais punitivos, pais severos, pais muito fundamentalistas, pais que são rígidos demais, podem prejudicar os seus filhos. Isso é fato, isso é científico. Ok? Se você tem uma postura que não tem um certo equilíbrio, não tem também uma dose de amor, uma dose de compreensão sobre a atitude dos seus filhos, você pode sim prejudicar demais a vida dele. Eu conheci um caso há muitos anos atrás, eu era praticamente um adolescente nessa época, e nós fomos visitar uma casa uma vez, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em Alcântara, um bairro chamado Alcântara. E eu me lembro que eu fui com a minha família visitar essa casa, e era um casal muito rígido com a filha, muito rígido. E a menina ela não podia nem ir direito comprar um pão numa padaria, tamanha rigidez que aqueles pais tinham. E assim, não estou dizendo que uma coisa sempre acontecerá a outra, tá, gente? Vamos botar 300 aspas nisso, mas a menina fez uma esquizofrenia. E o pai morreu de desgosto, porque a menina saiu tão destrambelhada para a rua e no seu estado maníaco, e ela começou a ter relações, coisa que nunca teve. O troço desbancou para um lado louco da vida da garota. Foi parar em psiquiatria. Então isso pode acontecer. Agora, veja bem, pais laissez-faire, que é deixa fazer, pais que são muito condescendentes com o pecado dos seus filhos, que não tratam o pecado com seriedade, que não confrontam seus filhos com aquilo que eles estão fazendo, esses também prejudicam seus filhos. Talvez eles ganhem até nessa questão do filho ser mais resolvido psicologicamente, mas perde a alma. Entende isso? Esses extremos são perigosos. Então, os desvios de caráter e os pecados dos nossos filhos, eles precisam ser tratados com amor, porque nós temos que estar de braços abertos para receber, compreender e ouvir, mas precisa ser tratado com seriedade. Nós precisamos olhar nos olhos e conversar sobre isso. Nós precisamos tratar com seriedade esses desvios
e essas distorções comportamentais e espirituais que muitas vezes os filhos da gente apresentam para nós. Aliás, confrontar isso em nossos filhos é uma expressão de amor, gente. É uma expressão de amor quando a gente senta com o filho da gente e confronta ele. A gente ser muito condescendente, muito laissez-faire, não há tanta expressão de amor nisso. Então, você percebeu o desvio? Senta e conversa. Você percebeu um comportamento que você vê que está em desacordo com as Escrituras Sagradas? Senta, olha nos olhos e conversa. Conversa no poder do Espírito, não no poder da carne. Conversa com a autoridade espiritual que Deus conferiu a você como pai, como mãe ou como cuidador daquela criança, não é? E aí o livro de Juízes, então, levanta muito a questão do discipulado familiar. Lembra que lá no início do livro, aqui nós estamos falando de uma geração que lá no início do livro diz que não conhecia o Senhor e nem as suas obras, ou seja, nunca devemos nos contentar apenas em trazer filhos à igreja, a gente precisa chegar no coração. É o que a Marina hoje falou um pouco comigo, quando a gente estava vindo para cá conversando sobre discipulado, e ela levantou essa questão comigo. Ela falou muito do discipulado que nós, às vezes, falamos na igreja, que a gente tem que sentar com outras pessoas, estudar a Bíblia com ela. Nós nos esquecemos que discipulado não é só ensinar a Bíblia para a pessoa. Nós temos que começar, em muitos casos, pelo viés da evangelização da pessoa. Porque às vezes a gente pensa assim, eu estou ensinando a Bíblia, a gente já pressupõe que a pessoa já converteu. E às vezes não. Às vezes a gente precisa tratar do discipulado familiar com essa visão de que aquele filho, gente boa, lindo, maravilhoso, igual o meu, gente boa pra caramba. Nossa, fiz um vídeo chamada hoje na hora do almoço, maravilhosa, né? Não quer voltar mais para Pouso Alegre, quer ficar até o dia 4 lá em Atibaia, e a gente não abriga. Não, meu filho, você tem que vir, já está lá desde o ano novo. Meu filho está lá desde o ano novo, gente. Passou o ano novo lá. Não é só lava louça, todo dia lavando louça, pilha de louça, mas quer ficar. Está feliz, pai, hoje eu estou sendo discipulado por fulano, eu estou discipulando ciclano. Mesmo assim, eu tenho que olhar para ele e perceber, esse menino é crente? Esse menino converteu? Ou é porque ele é meu filho, nasceu na igreja, é um garoto gente boa? Isso para mim já está satisfatório? Não. E ao perceber que não houve conversão, eu preciso entrar com um processo de evangelização nele. Porque não é porque meu filho toca bateria na igreja, vem à escola dominical, vai para esses congressos, que eu devo olhar imediatamente e falar e pensar, meu filho é convertido. É diferente, por exemplo, da minha filha. Você sabe quando que a minha ficha caiu para minha filha? Né? Eu entendo ela, eu entendo os dramas dela, eu entendo o coração que ainda não estava na mão do Senhor, mas até um dia que ela falando aqui num culto de jovens, na época da Rúbia ainda, eu acho que foi, né, Maria? E ela falando aqui, né? E ela falou assim, hoje eu entendi o Evangelho. Essa palavra para mim foi fundamental. Porque ela foi uma palavra de transição de um processo de evangelização para um processo de discipulado agora. Eu não tenho mais que falar que Jesus morreu na cruz para salvá-la. Ela já entendeu. Agora eu preciso caminhar com ela e ensinar ela o que é viver a salvação, o que é desenvolver a sua salvação, mesmo ela sendo uma pecadora. Entende? Então, a gente nunca deve se contentar apenas em trazê-los à igreja e achar que, por estarem entrosados, estão resolvidos. Não, nós precisamos caminhar e chegar ao coração. E isso aqui, você vê que a mãe de Milca não trata dessas questões mais pormenorizadas, como, por exemplo, a mãe de Sansão não tratou dele. A mãe de Sansão também não caminhou de perto nesse discipulado, aliás, nem o pai, né? Então a cena segue e a mãe de Mica agora destina parte do dinheiro devolvido para a confecção de uma imagem. Não é? E aqui, olha que coisa interessante, gente, porque aqui já vai mudando para uma outra temática. Veja bem, você não vê referência aqui a culto a outros deuses. Não tem culto aqui, não se fala em Dagon, não se fala em Baal, não se fala em Astarote. Se fala apenas num ídolo. E se fala muito no Senhor. Consagrei ao Senhor a minha prata. Meu filho, que o Senhor te abençoe. Olha a linguagem, olha o evangeliquez, olha a linguagem do crente, olha a linguagem do povo de Deus. Não se fala em outros deuses cananeus, mas a linguagem é
a linguagem do povo de Deus, não é? Então aqui a gente vê nas palavras da mãe de Mica, a gente vê adoração ao Senhor. Entretanto, a gente percebe aqui um desvio espiritual muito grave. Ela quebra um mandamento importante, que é a ideia de construir uma imagem, mesmo que essa imagem seja legítima. Eu preciso de algo para eu adorar ao Senhor. E na lei de Moisés, conhecida por eles, há proibições severas quanto a imagens. Por que há proibições? Porque, veja bem, gente, não tem como você construir uma imagem a respeito de Deus que transmita para nós, que apresente para nós, tudo que representa o ser Deus. Tudo que a gente tenta construir a respeito de Deus não diz quem Deus é. Uma imagem, por exemplo, pode representar o amor de Deus, mas não representa a sua justiça. A outra pode apresentar a justiça, mas não representa a sua misericórdia. Ou seja, a gente não pode amoldar Deus a uma imagem. Isso não existe. E criar uma imagem de Deus, na verdade, representa uma tentativa do ser humano em amoldar Deus de acordo com a sua vontade. Então eu faço uma imagem que mais se aproxima do ideal de Deus para mim. Então a gente vai pegando partes de Deus, aquelas partes que mais nos interessam, e transformamos ela numa imagem. Como, por exemplo, você vê lindos quadros de Jesus. Você consegue imaginar que aquele Jesus lindo do quadro, não é? De olho azul, pele clara, cabelo que parece que saiu do não, mas ele não tem. Agora, porque o cabeleireiro, cada hora tem um nome diferente, né? Não sei qual que é o da moda agora. Dos homens é barbershop, sei lá. E das mulheres é hair, não sei o quê, né? Parece que saiu de um hair desse aí. Né? E você olha aquele Jesus, você consegue imaginar que ele se parece com o Jesus do Apocalipse? Que vem de cavalo, com o olho flamejante, com a espada na mão. Você não transmite isso para você. Aquele Jesus ali, o pecador não tem nem vontade de mudar o coração dele, pode ficar como está, porque ele é só misericórdia, amor e beleza. E olha como é que ele é acolhedor. Então eu posso moldar essa imagem de Deus para mim, não é? Agora veja bem, nós somos evangélicos, nós somos cristãos crentes. Evangélicos não fazem imagem. Mas será que isso se aplica a nós? Será que os evangélicos também criam imagens de Deus conforme os seus desejos? Claro que sim. Quando isso acontece para nós? Quando nós não deixamos Deus ser Deus em nossas vidas. Isso pode acontecer de 3 formas básicas. Presta atenção, todas elas são entrelaçadas. Tá? A primeira delas é quando a gente vai rejeitando, de forma consciente ou não, uma parte da revelação de Deus nas Escrituras. Então tem uma parte que é revelada de Deus na Bíblia que eu vou colocando para o lado. E uma parte que é revelada também, mas que me agrada e se encaixa, eu vou encaixando em mim. Então, nesse caso, eu vou amoldando Deus à minha cultura. Nós pegamos as partes das Escrituras que nos interessam e descartamos aquelas que não nos interessam. Então, nós vamos amoldando Deus à modernidade. Então, se o Deus da Bíblia é muito severo, nós vamos tentar ver uma versão baseada na própria Bíblia que seja mais amor e menos juízo de Deus. E eu vou encontrar isso lá, tá, gente? Eu vou lá nas Escrituras, eu pego parte da revelação e essa parte da revelação eu vou moldando um Deus para mim. Ok? Aquilo que é muito grave, de acordo com a modernidade, por exemplo, hoje a gente só se fala em amor, compreensão, Deus aceita tudo, Deus aceita todos. Não é essa a cultura do momento? Falar contra o pecado hoje numa igreja é perigoso. Um pastor pegar um púlpito aqui hoje e dar nome a pecado, ele pode estar se comprometendo. Não é? Por quê? Porque a cultura hoje não quer confronto. Então eu vou na própria Bíblia e vou pegar as partes menos confrontativas a respeito de Deus e vou criando esse ídolo. Né? Então a ideia aqui é colocar Deus compatível com a modernidade, né? E não a modernidade compatível com Deus. Ok? É a inversão de Romanos 12. Não vos amoldeis a esse mundo, não diz lá em Romanos? Essa visão é o contrário. É a ideia de eu pegar
Deus, sim, eu vou pegar Deus e vou modelar ele, vou criar uma imagem que não seja tão severa. Né? O que se prega hoje? Aceitação. Então é estranho eu pensar num Deus que não aceita, né? Pelo amor de Deus, isso é horrível. Né? A outra forma é a gente adorar a Deus pelas nossas obras e evitar aspectos da revelação que nós não gostamos. E aí a gente pode usar aqui como exemplo a pregação de domingo. O que nós falamos aqui domingo? Nós falamos sobre o quê, gente? Então, perdão. Perdão, lembra? Então, se eu não me avejo bem com essa questão do perdão, eu vou me relacionar com Deus pelas obras. Porque é muito mais fácil eu me relacionar com Deus pelas obras do que tratar questões espirituais como essa, relativas, por exemplo, ao perdão, que é um troço pesado, doido, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o aspecto do perdão para o lado, aquilo que eu não gosto, e eu vou me relacionar com Deus pelas boas obras. Eu venho à igreja sempre, eu entrego o dízimo, tiver uma campanha, eu dou uma oferta, tiver um movimento, eu estou sempre junto, mas eu não trato dessas questões profundas da minha vida. Aqui eu estou dando o exemplo do perdão, mas podia ser qualquer outra coisa. Tá? Uma outra e terceira forma seria subjetivando valores morais que são revelados nas Escrituras. Isso é uma outra forma de eu não deixar Deus ser Deus na minha vida. Né? Eu vou criando um outro tipo de Deus. E isso hoje está muito presente. Nós estamos tentando relativar, subjetivar o que a Bíblia está tratando como objetivo e concreto. Então os crentes estão tomando decisões importantes baseado em quê? Sentimentos. Se eu tenho paz no coração, Deus está no negócio. Isso é muito subjetivo, gente. Ok? Eu senti paz, então Deus está no negócio. Ou Deus está aprovando. Tá? Então Mica fala isso. Né? Pô, já que chegou esse levita, que eu não sei se você percebeu, está todo desorientado, não sabe nem para onde vai nem de onde vem, mas Mica faz o quê? Pô, se Deus mandou esse cara aqui, logo Deus está provando o que eu estou fazendo. Não está nada. Ele está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor e ele está fazendo o que ele acha que é certo. Não é? Então a família de Mica fez isso. O filho roubou, a mãe abençoou e está tudo certo. Ok? Amados, a gente não pode ignorar a revelação de Deus. Aquilo que Deus diz que está errado, está errado. O que Deus diz que está certo, está certo. E dessa forma, nós vamos criando uma imagem de Deus que não é verdadeira. E quando a gente cria uma imagem de Deus que não é verdadeira, nós corremos o risco de adorar um Deus que é agradável de se adorar, mas ele não é real. Ele não é o Deus da Bíblia. É o Deus que você construiu, é o ídolo que você formou no seu coração. Gente, está dando para entender aqui? Está dando para pegar essa visão? É um ídolo que você, é um Deus que você adora, é fácil de adorar, é agradável adorar, mas não é real. Você não encontra ele nas Escrituras, você encontra partes dele. E com a Bíblia nós não podemos lidar com partes. Ela é a revelação de Deus para nós. E ela é completa nessa revelação. Não é? Então a mãe de Mica usava uma linguagem espiritual, mas agia conforme o seu entendimento. Ela amoldou um Deus próprio, e isso é um perigo. Né? Então, esse ensino ela vai passar para o seu filho, e Mica, segundo o texto, vai seguir o mesmo princípio da mãe. Então, no verso 5, você vai ver que ele fez um manto sacerdotal, né? Ele constituiu o filho sacerdote, levou os ídolos para casa. O que ele fez? Ele fez um culto próprio. E aí a gente vai transitando agora para uma outra questão que é levantada aqui, que é essa questão da religião própria, individual. Presta atenção. A religião de Israel, e a nossa também, a despeito de ter um aspecto individual, ela é coletiva. Existe alguma coisa que é individual na nossa fé? Claro que tem. A Bíblia, a gente entende no Novo Testamento que todos nós temos um sacerdócio pessoal. É você que dá conta da sua vida com Deus. Ok? Você tem autoridade, autonomia, baseado no sangue de Jesus, para entrar no Santo dos Santos sem intermediário. Você não precisa de sacerdote. Você pode entrar nesse lugar na presença de Deus e com Deus se haver com Ele. É bíblico isso. É o sacerdócio de cada crente.
Isso é bíblico, isso é teológico. Os batistas, nós batistas, nós temos na nossa confissão, nos nossos princípios batistas, essa premissa, que o crente é sacerdote de si mesmo nesse sentido, de não precisar de intermediário. Tá? Mas o centro da religião, tanto judaica quanto nossa, é coletiva, não é individual. Então, lá em Êxodo, a gente não vai ler, no capítulo 25, versos de 1 a 9, você vai ver que Deus ordena aos israelitas que eles fizessem um lugar para adoração. Veja bem, gente, historicamente, a religião nasce em casa, ok? Historicamente, se você pegar a história da religião, ela acontece em casa. Todo mundo acendia uma fogueirinha, todo mundo tinha um Deus lar, que é o Deus do fogo, da onde vem lareira, o meu lar, era o Deus que era comum a todo mundo. Mas essa religião da casa, ela passa a ter um aspecto coletivo quando Deus vai chamando o seu povo. Então ele institui um lugar, é nesse lugar que você vai vir, é nesse lugar que você vai trazer a sua oferta, é nesse lugar que você vai encontrar os outros da mesma família espiritual e que juntos vão prestar o culto descrito pelo seu Deus. Não é o culto que eu quero, mas é o culto que o meu Deus diz para eu fazer. Ainda tem esse aspecto do culto cristão. O culto não somos nós que criamos o culto, é Deus que exige o culto, e o culto que Deus exige já vem todo escrito na Bíblia. Eu não posso criar um modelo diferente, eu tenho que atender o que ele manda. Tá certo? Então, a religião, Deus cria esse lugar e as pessoas cultuariam nesse lugar. Então, a religião tem um aspecto coletivo. Nós nos juntamos para juntos adorarmos ao Senhor. Nós temos um lugar de culto, nós temos um líder para nos conduzir, nós temos um ensino a ser aplicado a todos. Isso é igreja. Mica, ele fez o seguinte, ele construiu o seu próprio local de culto. Ele fez um manto sacerdotal, um lugar de adoração, colocou os ídolos, instituiu o seu filho sacerdote. É uma cena esquisita, não é? Mas ela é normal nos dias de hoje. Não só em se tratando de igrejas, porque tem gente que faz isso, né? Ele não está satisfeito com igreja nenhuma, ele constrói uma para ele. Meu pai sempre falava isso para mim. Meu pai, não sei se ele converteu na hora da morte, né, mano? Mas sempre que eu ia visitar meu pai lá no subúrbio do Rio, ele virava assim, ô meu filho, de onde você tirou esse negócio de ser pastor? Vamos fazer o seguinte, você vai abrir uma igreja e eu vou ser o tesoureiro. Ele doidão falava isso para mim, entendeu? Aí tem uns caras que fazem isso. Né? Constrói a sua própria igreja. Né? Mas isso também, indivíduos fazem isso. Né? Quantas pessoas tomam a atitude de fazer da sua religião uma religião caseira? O sujeito cria suas próprias regras, justifica essas regras nas Escrituras, ignora o que não é conveniente para ele e segue em frente. Ele não precisa de irmãos, ele não precisa de igreja, ele não precisa de pastor, ele não precisa de liderança. Ele é o seu próprio sacerdote, são as suas próprias regras. Ele é autossuficiente. Ele fez um Deus para si mesmo, ele fez uma igreja para si mesmo. Ele não depende de ninguém. A menos que ele precise de um lugar para casar, um lugar para tomar uma ceia, entregar o seu dízimo, que é muito pequena a população que faz isso, que pensa dessa forma, né? Ou levar seus filhos de vez em quando, ele não precisa de igreja para nada. É uma religião pautada nas Escrituras, mas moldadas às suas preferências pessoais. Daí você ouvir de pessoas, por exemplo, que não param em igreja nenhuma. Nenhuma igreja está boa. Eu vou lá na primeira igreja batista, não é o suficiente para mim, não é boa para mim. Eu sei mais do que a igreja, eu sei mais do que o que se ensina lá. Eu não preciso de pastor para nada. Eu não preciso dos irmãos para nada. Você ouve muito isso. E aí eu vou procurando outro lugar, porque o sujeito que tem consciência de escritura, ele sabe que pelo menos ele tem que reunir com alguém em algum lugar, em algum momento, não é? Mas no fundo, ele criou a sua própria religião, não é? É uma fé com roupagem bíblica, mas no fundo é uma fé egocêntrica, é uma fé manipulada pelo egoísmo do homem. Ele cria um Deus para ele começa criando um Deus para ele, depois ele começa a criar uma fé para ele, uma forma de relacionar própria dele com o seu Deus. Estranho isso, né, gente? Mas é o que está aqui. Ok? Olha o que é a vida, e a gente agora já vai concluir,
não é? A história de Mica, ela é interessante no seguinte sentido: são pessoas dentro do povo de Deus com uma fé individualista e distorcida. Isso aqui, gente, é a maneira de viver em que, ainda que eu fale de Deus, ainda que eu expresse adoração ao Senhor, mas, na verdade, cada um fazia o que parecia certo. E por que fazia isso? Porque não havia liderança em Israel. Isso aqui o sujeito não está debaixo da liderança de ninguém, não está debaixo da liderança nem do próprio Deus. Ele criou o seu próprio mundo espiritual, uma religião caseira, uma religião para ele, né? E aí eu queria fazer algumas lições que emergem da história de Mica para nós, né? Primeiro, a gente deve lidar com as distorções de comportamento e os pecados dos nossos filhos com seriedade. Isso é amor, gente. Isso é amor. Eu não sei se você já teve essa experiência de você pensar em algumas coisas sobre a sua vida e você pensar assim, poxa, a minha mãe e meu pai devia ter me falado sobre isso, devia ter sido mais severo, devia me acordar mais cedo naquela época para eu estudar. Poxa, eu hoje eu podia ser um homem melhor, uma mulher melhor, podia estar num outro lugar na vida. E aí você vai... A culpa não é dos seus pais, você tem uma parcela de culpa enorme nesse negócio, não é? Mas às vezes a gente tende a olhar para trás e pensar assim, poxa, porque é uma atitude de amor a gente confrontar um filho, principalmente quando se trata da alma. A gente tem que lembrar, gente, que nós não estamos preparando filhos para a vida. A gente está preparando filho para a morte. Nós não estamos preparando filhos para viver nesse mundo. Nós estamos preparando filho para ir para o céu. É diferente. E para a gente preparar filhos para encontrar-se com o Senhor, nós vamos ter que aprender a confrontar eles. Você viu o desvio, entra. Seu filho chegou da escola, é pequenininho, com uma caneta que não é dele, uma borracha que não é dele, né? Ou com uma atitude que foi falada, uma mentira, confronta. Você está entendendo, filho, o que é isso? Isso é pecado, isso é desvio. Como é que a gente trata isso com a palavra de Deus? Nossa adoração, ela não pode estar só em palavras, nós não somos adoradores de domingos. Você vê o que acontece com a mãe de Mica? Ela pega aquela prata, olha o que ela faz, gente. Ela pega aquele monte de prata e o que ela faz? Ela consagra ao Senhor. Dessa prata ela tira uma parte pequena e manda para o ourives. E o restante, ela fez o que com aquilo? Sabia que muita gente que comenta esse texto fala disso? O que essa mulher fez com isso? Ela não entregou tudo ao Senhor? Então, essa questão também é levantada para nós. A gente vem aqui para a igreja, vem domingo, a gente consagra o nosso domingo, consagra a nossa vida. Só. É uma parte pequenininha do que somos e do que temos. Nós falamos que pertence ao Senhor. Isso é uma parte das Escrituras que muitas vezes nós jogamos para o lado. O que Deus manda a gente fazer com o que a gente tem e com o que a gente é. Isso é uma coisa que a gente vai jogando para o lado e vai moldando um Deus que fala menos disso e mais de amor. Olha só que perigo, né? A gente está negando uma parte das Escrituras. Então, a gente não pode oferecer só o domingo, só uma parte. Deus nos chamou para sermos integrais, tá? Cuidado com essa coisa da subjetividade moral, porque Deus está revelado nas Escrituras e nela ele revela o padrão que ele tem para nós. Deus é objetivo. Não tem meio termo. Se a gente é que subjetiva, não, mas porque hoje tem que pensar diferente, porque os tempos são outros. Não é assim, bem. Tem coisas que, obviamente, a gente né, negocia e vê, mas tem coisas que são inegociáveis nas Escrituras Sagradas. E o perigo da gente começar a negociar coisas pequenas é que daqui a pouco nós estamos negociando coisas que não devem ser negociadas. Isso é um perigo. A gente começa com primeiros passos. A gente vai negociando pequenas coisas. Daqui a pouco, nós estamos negociando coisas que não deveriam ser negociadas na fé cristã. Não é? E não caia na cilada da religião própria. Eu não preciso de igreja, não preciso dos irmãos, preciso assim, gente, é aqui que nós nos tratamos. Se você não veio domingo, vai lá no YouTube, assiste lá aquela mensagem sobre perdão. É aqui que nós nos tratamos. Entendeu?
Deus, ele permite que a gente se relacione, que a gente tenha defeito, que a gente se magoe um com o outro às vezes, até para evocar em nós sentimentos que nós achamos que para nós isso é resolvido. E, pelo contrário, aparece uma fraqueza na nossa fé ali. Algo que precisa ser trabalhado, né? Algo que precisa ser tratado. E à medida que nós lidamos com isso, nós vamos nos libertando. E libertamos a nossa vida, a nossa família e a nossa igreja. Nosso Deus, isso é maravilhoso. Então não caia na ideia de uma religião própria, né? Você não precisa dos irmãos para nada, você não precisa da igreja para nada, você vem aqui, senta, vai embora. Não, não é assim, não foi isso que está não é isso que está na palavra de Deus. A palavra de Deus está a gente junto, cada um com a sua doideira, mas todo mundo junto, para a glória de Deus. Amém? E aí na semana que vem, gente, na semana que vem vai ser o culto dos anestesistas, né? Vai ser o culto dos anestesistas. A gente não vai falar disso. Próxima vez que a gente vier falar aqui, nós vamos falar, então, um pouquinho, talvez, desse jovem, e a gente vai continuar aí no capítulo 18, que tem estudos de caso aqui. Como que era a vida colocando Deus nas margens. Eu falo de Deus, mas ele está nas margens, tá? Quero também encorajar você, gente, se você puder. A igreja está bonita hoje, olha só, como é que tá, dá até motivação, né, seu Carlos, da gente vir, né? E o seu Carlos conversa muito comigo sobre isso, né? Uma igreja vazia, igual loja vazia, não dá motivação de entrar, é verdade ou não é? Mas quando você vê a igreja com os irmãos, é gostoso você vir. Quinta-feira que vem nós vamos receber aqui visitantes. É um culto de agradecimento, de ação de graças. Então, né? Olha aí. Então, sabe o que você vai fazer? Quinta-feira que vem, você bota uma beca maneira, faz uma. Eu não vou fazer maquiagem, vou fazer a barba, né? Faz um. Né? E vem para um culto de ação de graça de formandos. E vamos receber essas pessoas aqui com o nosso carinho, com o nosso amor, com o nosso agradecimento, né? Participando desse momento importante da vida deles. E eles lembrem da gente quando a gente cair lá no centro cirúrgico, não é verdade, não é? Puxa, você estava lá no culto, né? Tava, beleza, então toma aí. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite. Aplica essa palavra no coração da tua igreja, Pai. Eu peço em nome de Jesus. Nós precisamos entender, Senhor, nós precisamos compreender, vir a chave, ó Deus, para a glória do teu nome, a começar na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos e também todas as famílias da tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do teu